E aí, pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é para falar sobre esse livro aqui, nessa edição maravilhosa da Antofágica, que é A Morte de Ivan Ilitch, essa novela do Leon Tolstói. Uma edição super bonita, eu já fiz um outro vídeo sobre as edições da Antofágica, eu fiz sobre o Alienista. Vou deixar aqui para vocês o cardzinho para vocês irem assistir depois. Mas ele contém também ilustrações, como no outro livro também tinha, né? Então tá super bonitinho. E como é de praxe na Antofágica, vem sempre um cartão postal do próximo livro. É do próximo livro que eles vão editar. Eles estão editando de maneira muito bem lenta e tal, um livro a cada sei lá quanto tempo. E sempre um livro que você compra que ele vai referenciar o livro seguinte que eles vão editar. Então nesse cartão postal tem aqui uma referência ao próximo livro, que já foi inclusive divulgado, O Médico e o Monstro. Então aí tem uma referência aqui, né, no cartão postal ao, ao Médico e o Monstro. E junto também veio esse pôsterzinho aqui, que é legal, dá pra você, né, colocar aí na sua casa, dá pra enquadrar também, né? Então é muito legal. Tô pensando em enquadrar ele, que eu acho que fica super bonitinho na parede, coisa linda, né? Nossa, que imagem bem legal aqui, né? Da morte e o Ivan Ilitch ali deitado. É uma novela, gente, russa, bom, como é que vocês sabem, né? Que é um, é um texto do século XIX. O livro foi publicado em 1886. Essa edição agora da Antofágica é de 2020, com ilustrações. Vou dar o nome aqui, né, do ilustrador, que é o Luciano Feijão, e a tradução do Lucas Simone. E a gente tem 5 textos de apoio aqui, que é muito interessante para contextualizar, para ver como alguns autores ou pessoas lidam com esse livro, como é que é a leitura de cada um deles, né? Os textos são do Yuri Alhanat, do canal Livrada, Luciano Feijão, que é o ilustrador, né? Julian Fuchs, escritor brasileiro, muito bom, inclusive recomendo. Lucas Simone, que é o ilustrador, e Maria Júlia Kovacs, ou Kovacs, que é professora universitária. E então é muito legal ter esses textos de acompanhamento. Dá pra ler rapidinho, gente. Eu li em 2 pegadinhas, eu terminei o livro. E eu tinha lido já uma vez, eu li isso em sei lá quando na minha vida. E agora com essa nova edição da Antofágica eu não resisti, falei, preciso ir lá comprar. Comprei o livro, li, adorei novamente. Eu gostei muito mais do que a primeira vez. Adorei mesmo. Falei, bom, preciso fazer um vídeo para falar sobre esse livro. Livro que começa com um spoiler, vamos colocar ali um spoiler, que o Ivan morreu. Na verdade, o spoiler já tá dado no título, né, gente? A morte de Ivan Ilitch. Então a gente já sabe que esse Ivan Ilitch morre. E o livro abre com a morte dele e as pessoas no trabalho dele reagindo à morte dele, que saiu no jornal. Eles dizem algumas palavras de pesar, etc. Mas logo depois todo mundo passa a começar a imaginar se é ele mesmo que vai substituir o Ivan Ilitch com ordenados e tudo mais. Ou seja, é uma morte que para eles no fundo não interessa muito. Eles estão até um pouco preocupados de como vão ter que lidar com a questão do velório e todos os ritos, etc. Então, e conta mesmo nesse primeiro capítulo alguns amigos ou conhecidos, pessoas mais ou menos próximas, que vão a, ao velório do Ivan, e como eles estão ali de maneira assim protocolar apenas e não suportam ficar naquele lugar. E a partir daí, dos capítulos seguintes, tem a narrativa retrocede no tempo e vai contar a história então da vida do Ivan. Olha que engraçado, a gente começa com a morte dele, mas o livro praticamente todo é sobre a vida dele, e só na parte mais final que fala da doença. Mostra a família dele, mostra como ele era o mais inteligente entre os irmãos, como ele era uma pessoa promissora, muito promissora. É, Tanto que ele consegue cargos importantes, ele é bem sucedido, né? Ele consegue um bom salário, e durante boa parte da vida, assim, ele é um bom vivant. Então ele tem seu trabalho, ele tem umas relações pessoais
uma rede de relações muito grande, ele gosta de sair, ele é meio, vamos dizer assim, a palavra boêmio, não sei se cabe bem, mas ele gostava de bailes, gostava de reuniões sociais, conheceu várias mulheres, etc. Ele, numa dessas festas, ele acaba conhecendo o que seria, o que viria a ser a mulher dele, né? E ele acha ela dança super bem, ele acha ela muito bonita, mas também tem um lado aí de interesse, porque ele pensa assim, bom, ela não vai ser muito pobre, ela não é pobre, ela tem uma certa boa condição de vida, isso vai facilitar para nós no futuro, etc. Então também tem um certo cálculo aí no casamento. E eles se casam, no começo é tudo muito legal, mas o Ivan, ele não quer o casamento no dia a dia do casamento, ele quer apenas o status do casamento, que lhe oferece uma áurea de uma pessoa responsável e que segue as tradições, etc. Mas ele não quer a responsabilidade do dia a dia, tanto que a partir de então, um certo momento do casamento, as coisas começam a degringolar e a mulher começa a passar a ser a chata, sabe? A que cobra, a que exige, a que impede ele de ter as suas relações sociais, ou seja, de sair por aí, etc. Então, dá uma degringolada aí o casamento. Depois aparece o primeiro filho, e nesse filho, aí a coisa se intensifica de problema mesmo, né? Porque a mulher exige cada vez mais a presença dele. Ele consegue escapar porque a mulher tem que cuidar da criança. Isso dá um fôlego para ele, porque daí ele sai. Só que ele vê, aos olhos dele, a mulher passa a ser mais insuportável ainda, porque ela cobra demais, ela exige demais, ela reclama muito. Tanto que reclama muito, começa a gastar muito. Ela gasta muito, ele gasta muito, e o salário que ele ganha não é compatível com os gastos. Então, e ele, assim, ele conseguiu alguns cargos, ele foi sendo transferido de um lugar para outro no interior do país. Até que ele fala assim, não, eu mereço muito mais, eu não quero só isso, né? Inclusive, gente, eu tô dando alguns spoilers, tá? Então, porque o grande spoiler é a morte, mas já foi dado. Mas aí eu peço pra vocês, então, que se vocês não querem ter spoiler, que vocês interrompam o vídeo aqui, porque eu acho que já tô dando muito spoiler, tá? E ele vai então para São Petersburgo, bater em algumas portas, acionar alguns contatos para poder conseguir o seu emprego. Um emprego que pague mais. E ele, depois de algumas insistências, ele consegue esse emprego que paga mais. E tudo muda para ele, porque assim, ele fica mais bem-humorado, a relação dele com a mulher muda bastante, eles ficam bem novamente. E ele decide então decorar todo esse apartamento novo em São Petersburgo, como manda a moda da época, como manda, né, o jeito de ser da época. E, e ele recebe a família com o apartamento já todo arrumado, todo decorado, todo bem feito, porque ele vai primeiro para São Petersburgo e depois é a família que o acompanha. Então ele recebe a família desse jeito, né? Ele recebe a família de maneira empolgada, com tudo arrumado. E quando ele vai arrumar uma cortina, é uma cortina se eu não me engano, tá? Mas ou algo parecido com isso. Ele não deixa que o empregado faça, ele mesmo quer fazer. E ele acaba sofrendo uma queda, machucando o braço e tal. Mas assim, não foi só um impacto, uma pancada e nada para se preocupar realmente de verdade. Mas aí que é o ponto da virada da vida do Ivan. Tanto que ele começa a se sentir mal, alguma coisa no estômago, sabe se é o intestino, alguma coisa, e ele começa a ter algumas dores, dificuldade para comer e tal. Será que foi a queda? Ele atribui a queda, talvez, né? E ele vai começar a visitar alguns médicos, um ou outro médico, no intuito de descobrir o que ele tem. É uma doença, gente, que assim não é retratada bem no livro. Inclusive os médicos, eles são muito, são pouquíssimamente humanos, assim. Eles estão assim, os pacientes, eles falam, os pacientes sempre reclamam mesmo. E daí que morre. O interesse é que saber o que ele tem. Então, assim, os médicos são despessoalizados quase, sabe?
E, mas apesar de priorizar a descoberta, eles não conseguem descobrir. Segundo estudos, parece que o que ele teve é algo parecido com câncer, ou foi mesmo câncer, que foi o derrubando aos poucos pelas dores, pela descrição da doença, parece que ele teve câncer. Então ele vai aos médicos e assim, cada vez mais ele vai piorando e tomando um monte de remédios, que um médico receita isso, outro receita outros remédios, o terceiro receita outros remédios, e ele acaba definhando, e a parte final do livro mesmo assim, da morte dele, é uma parte muito dolorida, uma parte muito forte, ele sofre muito, o sofrimento dele é intenso, é muito dolorido tudo que ele passa, e a gente como leitor vai acompanhando ali então todo o sofrimento que ele vai tendo. E, claro, a gente sabe que daí ele acaba definhando e morrendo, né? Aí a grande questão do livro, né? É uma vida de aparências, né? O que a gente chama de existência inautêntica. Quando ele resolve decorar a casa dele, ele não quer decorar a casa dele do jeito dele, ele quer decorar a casa dele da maneira como a sociedade vê que uma casa deve ser decorada. Então é quase assim é quase uma inautenticidade de vida, sabe? Porque ele não tem nada que ele faça que seja ele. É tudo que é cópia do que a sociedade ou do modelo social daquele momento. Não muda muito para hoje, né? Muita gente ainda tenta seguir esses padrões de beleza, de conforto ou de, sei lá, né? De decoração que a sociedade impõe, né? É exatamente o mesmo. Como eu falei, tem um certo desdém pela morte, né? Do Ivan, as pessoas estão ali protocolares apenas no velório, e eles estão querendo saber quem é que vai herdar a vaga dele com os salários e a pomposidade da vaga que o Ivan ocupava. E o Ivan, inclusive, ele não vê a morte como algo para ele, como se ele fosse assim, acima da humanidade, sabe? A morte está ali, ela acontece para todos. Mas para mim, não. Imagina, que os outros morram, ok, mas filhinho de mamãe, morra. Eu que tive essas experiências, tive tudo isso, tudo que eu já vi no mundo vai morrer comigo? Não é possível. Né? Não, não pode ser que eu morra. Então, essas reflexões passam na cabeça dele. Então, a morte é para os outros, não para ele. E o sofrimento dele é muito grande, gente, porque na época também não havia um tratamento paliativo. E assim, ele sofre demais tudo que ele tá passando. Ele diz, mas tudo bem a morte. Chega uma hora que ele fala, tudo bem a morte. Mas a dor, não, né? E ele sofre muito mesmo. Então, a raiva que ele tem por sentir dor, ele desconta na família, que já era um grande problema. Né? Já era um grande problema a família para ele, eles brigavam muito, eles discutiam muito, ele era muito autoritário e ele desconta ainda mais aquela raiva que ele tem, ele precisa descontar em alguém e ele desconta na família. Tem o Mujiki, que é um empregado dele que ajuda ele, e esse cara, o engraçado é que ele é o mais pobre, né? Porque ele é um empregado. E é ele que alivia a dor do Ivan, por exemplo, segurando as pernas dele, porque tem uma posição que ele fica lá com as pernas levantadas e a dor desaparece. E com os ricos ele não quer ter contato. Justamente então, nessa vida de aparências e de vida de ricos que eles levavam, é justamente o pobre que o ajuda a aliviar a dor. No fim, ele acaba vendo que ele está fazendo a família dele sofrer bastante também. O filho dele mesmo no leito de morte, e é como quase que ele se redimisse no momento final, meio que amando a família de uma maneira que ele não amou, e ele se desprende, e então ele acaba vindo a óbito. Eu acabei, de certa forma, contando o livro inteiro pra vocês, né, gente? Claro, inteiro não, mas dei uma boa resumida. Porque é um livro curto, então fica também bem difícil falar dele sem dar todos os. Sem dar esses spoilers, né? Mas assim, é muito legal de ler. Eu convido vocês todos a lerem. Eu estou devagarinho redescobrindo a literatura russa do século XIX, é uma das minhas lacunas de leitor. Eu que fiquei muitos anos lendo literatura contemporânea, por causa aqui do blog, mas também por causa do meu doutorado.
e que eu precisava analisar a literatura contemporânea brasileira, e fui deixando de lado alguns clássicos, né? Então pretendo aos poucos ir retomando. Um deles foi O Pais e Filhos, do Ivan Turgenev, clássico russo do século XIX que eu já resenhei aqui, é só procurar aqui no canal. E agora A Morte de Ivan Ilitch. Espero nos próximos meses trazer alguma leitura de um fôlego maior dos grandes clássicos russos, tá bom? E aí, você já leu A Morte de Ivan Ilitch? Gostou, não gostou? Leu algum outro clássico russo? Diz aí nos comentários pra gente conversar um pouquinho, beleza? E aquilo de sempre, se você chegou por aqui agora, é novo, não se inscreveu no canal, por favor se inscreva e ative as notificações. Um abraço e até a próxima!